Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Recanto de Maria, principalmente aqueles que pela primeira vez nos visitam, o nosso abraço fraternal, sejam bem-vindos. Então, antes de iniciar os nossos trabalhos de hoje, uns recados muito importantes. Primeiro, que por gentileza desliguem os celulares, que não se alimentem nem bebam água. Se tiverem necessidade de usar os toaletes, os do andar superior estarão abertos, os aqui desse piso estarão fechados. Que não conversem, porque tudo isso é importante para que tenhamos um trabalho bem amparado pela espiritualidade, né? E também um outro recado é que tenham uma posição ereta nas cadeiras, porque somos recebedores e doadores para a espiritualidade amiga, que se utiliza dos fluidos, das energias que temos para preparar os medicamentos que vão alimentar, que vão assistir os desencarnados e os encarnados. Então, dito isso, eu os convido para a nossa prece inicial. Jesus, mestre e guia da humanidade, agradecemos primeiramente a oportunidade de estudar, de conhecer um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, tão importantes para a nossa caminhada como encarnados, para que possamos ter a segurança que estamos indo pelo caminho correto. Então, nessa noite, nós, lembrando dos seus exemplos, lembrando de quão importante foi a sua passagem aqui pelo planeta Terra, da sua entrega, da sua doação integral em prol da evolução da humanidade, de nós, seus irmãos, ainda imperfeitos, mas sabemos que um dia, se persistirmos, chegaremos à condição de espíritos puros. E para isso nós temos o auxílio de tudo que deixou para nós, esse grande legado de amor e paz. Que assim seja. Então, nessa noite, temos a grande satisfação de receber agora, presencialmente, Max Lânio, que nós já conhecemos virtualmente, que com esse intercâmbio entre as casas espíritas já apresentou algumas palestras para o Rema. Hoje, o Max trouxe para nós o tema Como estudar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Max, seja muito bem-vindo, nosso agradecimento por estar aqui conosco na nossa casa, que seus mentores o ajudem, o assistem, que você possa ter uma boa palestra e que todos nós também nos beneficiemos disso. Então, a palavra é sua. Acho que tem que ser aqui. Me ouvem? Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça conosco hoje e sempre. E é dele que nós queremos falar hoje. Os seus ensinos, que foram legados desde 2000 anos, não têm sido, até os dias presentes, estabelecidos como regras de viver pela humanidade. E nós hoje gostaríamos de falar sobre exatamente os ensinos, como estudá-los, como fazer com que eles penetrem em nossas almas e transformem de fato o nosso viver. E nós fomos buscar o amparo de um espírito que nem é da Terra, ou pelo menos não estava na Terra antes da última encarnação, que se chama Alcione. Ela teria vindo de Sírios, segundo Emmanuel no seu livro Renúncia, e ela teria como missão recuperar uma alma que estava perdida e sem o destino que se era importante construir. E era uma alma para ela muito importante, um afeto extremamente grande, e ela se arriscou, porque descer de onde ela veio para descer na Terra é um risco. Tomar um corpo com esses fluidos mais densos que aqui na Terra nós possuímos era muito complicado. Mas ela mesmo assim aceitou esse desafio e encarnou. E coincidentemente, ou não, estava também encarnado na Terra Emmanuel, naquela época como Damião, Padre Damião. E os dois vão se encontrar
ao longo de vários estudos do Evangelho. E nesses estudos nós vamos aprendendo com eles, principalmente ela, Alcione, e o nosso querido Emmanuel, como estudar os ensinos. E ela costuma dizer, está lá no capítulo 3, na parte segunda, que se chama Testemunhos de Fé, ela costuma dizer de forma textual, e nós na FEB adotamos isso como nosso lema do estudo do Evangelho lá. A mensagem do Cristo, diz ela, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São 4 degraus. Eu preciso conhecer, eu preciso entender, precisa passar pelo crivo da razão. Eu preciso saber o que Jesus estava querendo dizer com isso ou com aquilo. É necessário que eu consiga aprender esse ensinamento. Mas isso não será suficiente, porque isso precisa ser meditado, isso precisa ser reflexado dentro de mim, as reflexões precisam imperar após o contato do entendimento lógico. Para que isso? Para que a conexão entre o que nós chamamos de intelecto, o que nós chamamos de sentimento aqui no coração, representado pelo coração, se faça. E aí sim nós possamos sentir. E sentindo o Evangelho vibrar em nós, passa a ser natural vivê-lo, espontâneo, habitual. Como aquele homem da parábola do samaritano, que estava ali como o terceiro personagem da parábola, que prontamente parou para acudir o homem caído, ele agiu exatamente porque estava nesse 4º estágio. Ele vivia o Evangelho em si, de maneira natural. Então, quando ele olhava o outro, ele não via o outro, ele via o outro em si mesmo. Era como se ele mesmo estivesse caído e não cogita, não reflete, não pensa, não faz qualquer movimento de raciocínio. Simplesmente, por um impulso do bem, se lança a acudir o irmão caído. É essa mensagem que precisa ser, nesses 4 estágios, internalizada em nossos corações. E nós vamos lembrar que nós estamos num mundo de expiações e provas, começando os albores da regeneração, o terceiro mundo que nós conhecemos. Está havendo uma transição e muito do que está acontecendo entre nós neste planeta são decorrentes desse processo transicional que o planeta experimenta. E nesse planeta de expiações e provas, nós ainda somos mais voltados para o material do que para o espiritual. A maior parte de nós vive para satisfazer as sensações, atendendo caprichos pessoais, do que para se espiritualizar, para estar no mundo sem ser mundano, para estar no mundo e se espiritualizar nesse mundo que é de expiações e provas. E é por isso que nós precisamos de alguém que nos ajude. Nós precisamos de roteiro, nós precisamos de ensino, nós precisamos de professores que nos ensinem a cumprir o mandamento maior da vida, a aprender-nos a amarmos uns aos outros, de maneira que possamos fazer isso um dia espontaneamente. E essa ajuda veio na hora certa, 18 séculos depois que Jesus nos deixou. Ele deixou vir aquele que ele houvera prometido, que ele chamou de Consolador prometido, ou Espírito de verdade, que 18 séculos depois, num movimento jamais visto na Terra, desceu à Terra através de uma inumerável quantidade de espíritos espalhados pelo globo. E foi parar na França, nas mãos de um desses espíritos que estava encarnado, que fazia parte da pleide de espíritos de verdade, que era Allan Kardec, que daí conseguiu, de uma maneira tão lúcida, trazer de maneira lógica, racional, impossível de ser contestado quando utilizado a lógica, aquilo que se chama o Evangelho redivivo, ou o Evangelho revivido, qual tal foi nos legado no primeiro século, sem as modificações que foram impostas ao longo dos tempos. E isso ocorreu de uma maneira muito bem planejada, no tempo certo. Se viesse antes, o Espiritismo teria abortado, porque não estava ainda o mundo preparado para recebê-lo. Se viesse depois, seria tarde, porque o Iluminismo e o século das razões precedentes traziam
mudanças profundas no modo de pensar das pessoas, e naturalmente muitos que eram religiosos ou seguiam os convencionalismos da religião ou das religiões, passaram a ser opostos, seguiam um outro caminho do materialismo por ficarem completamente desacreditados no que a religião oferecia. E aí aconteceu um dos fenômenos mais importantes que o mundo ainda não reconheceu. Será com certeza um dos fatos históricos que no futuro será registrado como tal. O Espiritismo desceu através da sua doutrina lúcida, clara e por isso consoladora, que tem salvado muitos de nós, inclusive a mim, com os seus conhecimentos profundos. Dos livros que Allan Kardec publicou, um deles é extremamente importante. Ele se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, algumas pessoas não sabem, foi o único livro que Allan Kardec não escreveu na França. Em Paris, na França. Porque os espíritos disseram a Kardec, por via intuitiva, que o psiquismo daquela cidade das luzes, em que corriam ideias de todos os quilates, não era favorável para descer uma obra tão pura como a que estava sendo preparada. E Allan Kardec deslocou-se para Ségur, fica a 600 quilômetros a sul da França, e depois para a vila Saint-Adresse, que fica na foz do rio Sena, se não me falha a memória. E isso para que ele pudesse ter a calma, a tranquilidade, o recolhimento. E esta obra veio a lume com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua primeira edição. Na segunda edição, Allan Kardec modificou para o Evangelho segundo o Espiritismo como nós conhecemos hoje, e desde então é esta a titulação dela. Mas esta obra não é só a obra que desceu de maneira diferente das demais. Ela é uma obra que provoca modificações íntimas daqueles que bebem profundamente dos evangelhos, dos ensinos do Evangelho no campo moral, que é o campo que nós, ali naquele estudo, nos atemos com Kardec. E esta obra, tão importante que é, só para nós termos uma ideia, até setembro de 2022, quando eu estou com os dados na cabeça, lá da Federação Espírita Brasileira, das obras publicadas do Pentateuco de Allan Kardec, ou do Espiritismo, 46% do que foi publicado e entregue para ser vendido, utilizado, doado, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. As outras 4 obras somadas quase que não dão o mesmo tanto. Por que será que essa obra tem um impacto tão grande? Porque ela fala da sede que todos nós estamos tendo, a sede de Jesus. Faz tanto tempo que Ele esteve entre nós e ecoa dentro de nós uma sede que nós não conseguimos entender, uma sede de paz, uma sede de estar em tranquilidade íntima, e que nós precisamos beber de novo na água viva que Ele nos prometeu. E essa obra oferece recursos magistrais e nós não podemos prescindir dela. São 28 capítulos que nós precisamos estudar com muito cuidado. Nós habitualmente abrimos essa obra ao acaso e precisamos fazer isso mesmo, porque muitas vezes esse ao acaso é um guia que está nos levando para onde precisamos, para ler e sentir o que ali está, que naquele momento nos nutre, nos supre aquela necessidade íntima. Mas esse é um ato de momento, em que quando estamos de alguma forma necessitados, sem recursos próprios, é exatamente o vinde a mim de Jesus. Nós vamos encontrar alívio para as nossas almas. Mas só por esse ato não vamos encontrar o repouso que Ele promete quando nós tomamos o jugo dEle e quando nós aprendemos com Ele que é humilde e manso de coração. Para isso, nós precisamos conhecer esse Evangelho que Kardec nos legou. E a proposta que nós temos feito ao longo do tempo na Federação Espírita Brasileira, junto com as 27 federativas, é de estudar de forma sistemática. Como nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, nós estamos pouco a pouco estabelecendo um estudo do Evangelho de forma sistematizada. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma dessas obras que nós vamos seguir capítulo a capítulo sequencialmente.
Não que isso nos deixe impossibilitados de usá-la ao acaso, quando assim sentimos necessidade. Mas não podemos prescindir de utilizá-la para compreendê-la. Sabe por quê? Quando essa obra foi concebida, Kardec tinha uma maneira que ele planejou a obra. E ele conta, isso está em Obras Póstumas, ele conta que a obra foi toda modificada daquilo que ele tinha pensado. E os espíritos disseram que não foi ele que modificou. Foram os espíritos que o induziram a modificar, porque era o arranjo que precisava fazer. E esses 28 capítulos se interligam. Você lê o capítulo 1, você está preparando para o capítulo 2. E o capítulo 2 prepara para o 3. Eles são sequenciados. Se você pegar os 4 primeiros capítulos, eles são base, que você aprende no livro dos Espíritos, parte, e outra parte você completa. Se você pegar os outros capítulos até o 12º, você vai encontrar consolo o tempo todo. A necessidade do atendimento interno. Você vai percebendo que tem toda uma lógica, que se você sequenciar, você atinge o propósito do livro. E veja que esse livro não foi modificado depois da primeira edição, que foi apenas uma modificação nos últimos capítulos, porque os primeiros não foram alterados. Permaneceram tal como foi recebido em Vila Seguro e em Santo Andrés. E você percebe nesse livro, quando você o compulsa, que ele tem um título principal em cada capítulo. Notem que, exceto o capítulo 28, que é o capítulo de preces, todos os outros é tirado do Evangelho um título. Sede perfeitos. Você vai achar isso lá no Evangelho. Os últimos serão os primeiros. E assim por diante. Todos eles têm uma ligação direta com o Evangelho. E cada um desses títulos remete a um determinado contexto do Evangelho que Kardec traz e ali apresenta como a base de todo aquele capítulo. Isso é chamado de versículo principal. E anexa alguns satélites, podem ser 2, 3, 4, podem ser menos, varia em função do assunto, função das necessidades, função da orientação espiritual. E esses satélites, logo seguido a eles, vamos ouvir os comentários do próprio Allan Kardec, que são lúcidos e que nós sabemos, não estava sozinho. Quando você vê em Obras Póstumas, o próprio Espírito de Verdade estava ao lado dele o tempo todo. O tempo todo. Não é que não estivesse dando importância para os outros livros lá em Paris. É que esse livro era o livro principal da doutrina espírita. A razão de ser da doutrina espírita é o Evangelho. A doutrina espírita não existiria como nós a conhecemos sem o terceiro aspecto, que é o religioso, amparado nos ensinos de Jesus. E esse satélite, esse versículo, é esclarecido de maneira tão clara e tão lúcida, que a primeira vez que eu li, eu falei, gente, como alguém consegue ser tão transparente? Como alguém consegue trazer o Evangelho, que para mim era muito hermético antes de ter acesso à doutrina espírita? Como alguém pode conseguir me tornar tão lúcido, tão claro e tão fácil de compreender o ensino de Jesus? Aquilo que parecia ininteligível, corte a sua mão esquerda, será motivo de escândalo. Torna-se inteligível, lógico, racional e te mantém vigilante, atento com o que você fala, com o que você faz, com o que você pensa e com as emoções que você reveste nesse seu modo de viver. E aí nós vamos compreendendo o porquê que ele era um dos espíritos da pleiade do Espírito de Verdade que estava incumbido aqui na Terra como encarnado de lançar a terceira revelação. Logo seguida aos comentários de Allan Kardec, via de regra, são os comentários dos Espíritos. Você vai ouvir do Bispo de Adolfo, você vai ouvir tantos conhecidos da igreja primitiva que aparecem agora, 18 séculos depois. Vamos conhecer nomes, ícones da própria igreja romana, que, na verdade, estavam lá tentando, como disse Emmanuel no caminho, a caminho da luz, estava lá tentando restaurar a igreja para Cristo, preservando os ensinamentos maiores. E quando a terceira revelação vem, eles se juntam à pleiade de espíritos para trazer as luzes. E os comentários deles são fantásticos, são elucidativos, são riquíssimos, em que todas as pessoas do mundo deveriam ter acesso. Porque
é roteiro seguro para a paz que tantos nós buscamos. Depois disso, você segue com todos os capítulos. Às vezes, um ou outro capítulo, muito poucos, não tem o comentário de Kardec, vai direto para os comentários dos Espíritos. Outro caso, tem o comentário dos Espíritos e não tem o de Kardec. Por que foi assim feito? Nós não sabemos, mas existem capítulos assim. Mas, via de regra, a lógica é versículo satélite, principal, versículos satélites, comentário de Allan Kardec e comentário dos Espíritos. E nós estamos há quase 200 anos com esse livro em nossas mãos. Ainda não foi suficiente para que o mundo fosse transformado. Muitos espíritas não utilizavam nem a Bíblia, acreditando que o Evangelho, segundo o Espiritismo, era suficiente. E nós acreditamos que sim, desde que soubermos ler o livro com essa conotação a que nos referimos. E como isso não aconteceu, o movimento espírita, de uma maneira geral, sobretudo capitaneado pela Federação Espírita Brasileira, em comunhão com as federativas, as 27, vem buscando alternativas de tornar esse livro sistematizado. E surgiu pouco tempo depois algo similar ao que surgiu com o estudo do Espiritismo por via metódica, ou seja, o ESD, em 1986. Logo depois, sentindo a necessidade de aprofundar no Evangelho, surgiu o que se chamou de Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. São 5 livros que a Federação Espírita, juntamente com as federativas, sempre trabalhando em conjunto, tive a oportunidade de trabalhar com alguns desses livros, no ESD em particular, e com pessoas de várias federativas, e é riquíssimo, e a vigilância espiritual sobre esses trabalhadores é impressionante. Aliás, peço a licença para poder comentar um caso, inclusive, que nos aconteceu quando estávamos trabalhando num estudo particular do ESD, e tínhamos equipes de algumas regiões do Brasil trabalhando, eram grupos, selecionávamos, e coincidentemente essa ocasião foi quando aconteceu aquele acidente na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. E na véspera, já era noite, nós trabalhávamos ali em horários que estendiam segundo as necessidades. Alguns médios conseguiram pressentir algo que nem tinha acontecido ainda. Começaram a ver pessoas sentindo asfixia, o ambiente começou a ficar de alguma forma tomado. E no dia seguinte de manhã nós soubemos a notícia e realmente reforçou o que eles captaram. Para a gente perceber como a mediunidade estava acesa, estava ligada. E ao final dos trabalhos, o presidente da Federação Espírita Brasileira, à época, o Dr. Nestor Mazotti, que já desencarnou, ele nos convidou, os trabalhadores deste movimento do ESD à época, para visitarmos a sala da presidência. Eu, particularmente, estou indo na FEB já deve ter quase 20 anos e nunca tinha entrado lá. Não porque não pudesse, porque eu nunca tive motivos, mas nesse dia nos chamou e fomos. Mas foi impressionante, porque eu nunca vivi algo assim. Nunca vivi até os dias de hoje. Quando entramos na sala, a sala é uma sala limitada em termos de tamanho, nós éramos cerca de 20 e poucas pessoas, quase 30, e fomos entrando, e o presidente começou a fazer uma prece. Eu nunca tinha visto isso, porque eu conheci o presidente há muito tempo, e ele embargou a voz. Tamanha foi a emoção que ele se tomou. E quando nós vimos, todas as pessoas que estavam ali, de maneira insopitável, estavam derramando catatupas de lágrimas, de emoção profunda. Nós tínhamos médios videntes naquele grupo, e soubemos depois que acima da mesa do presidente, existe no plano espiritual um patamar, onde está a mesa do Dr. Bezerra de Menezes. E era ele quem estava lá. Eu me emociono até o dia de hoje, porque eu não me sinto digno nem de estar perto dele, quanto mais ter estado lá naquele dia. E eu percebi, se um estudo como aquele que nós estávamos fazendo para o ESD tem um alcance espiritual desse, imagina um estudo
para que os ensinos de Jesus penetrem as almas deste mundo. O quanto de esforço espiritual não é feito por esses benfeitores para que essa obra desça. Desta forma é que nasceu o EAD, exatamente assim, envolvido com muita energia lá do plano espiritual. E o EAD é composto por 5 livros, 5 tomos. O primeiro vai falar dos antecedentes religiosos antes do cristianismo, vai falar do próprio cristianismo, vai falar do que é religião, enfim, vai posicionar o estudante, aquele que quer aprender, o aprendiz, para que ele entenda o conceito de religião no sentido do religare e não no sentido humano. Depois, no segundo, terceiro, quarto, nós vamos falar puramente do Evangelho. Nós vamos falar da genealogia de Jesus, que não tem na doutrina espírita de forma direta. Vamos falar de cada um dos capítulos, mas de forma não sequenciada com a Bíblia ou com o Evangelho. Vamos falando dos tipos de ensinos de Jesus. Ele ensinou, por exemplo, de forma direta. Quando ele subiu no monte, ele cantou uma sinfonia que é um ensino direto. Vós sois a luz do mundo. Mas ele vai falar também em outros momentos por fatos extraordinários. Quando ele olha para aquela onda que está onda, mar, acalma-te, vento, acalma-te, e tudo se acalma. Ou ele vai andar em cima da água sem se afundar. São fatos extraordinários. Quais são as lições que se extrai disso? Mas vai falar dos fatos cotidianos. Olha para cima e vê um baixinho no sicômoro, numa figueira. Zaqueu, desce, que eu vou à sua casa hoje. Um fato cotidiano ele estava passando. Mas ele vai falar também aos nossos corações pelas curas. Cada cura tem um significado. Quando ele cospe no barro e coloca no olho daquela pessoa, tem muito mais ensino do que nós habitualmente conseguimos extrair. Mas ele não para. Além de ensinar diretamente, de ensinar nos fatos extraordinários, nos fatos cotidianos, pelas curas, ele também ensina pelas profecias. E todos esses aspectos são abordados em 3 tomos do EAD. É um curso que a Federação Espírita oferece online nos dias presentes. Bendita seja a pandemia que proporcionou tantos recursos, que há males que vêm para bem, não tenham dúvida disso. E que hoje nós podemos divulgar, propagar, espargir o Evangelho de maneira muito mais rápida. Eu me lembro de José Raul Teixeira uma vez, falando numa palestra, que ele acabava de chegar na casa dele, um dia cansado, vontade de dormir, mas quando ele ligou a televisão, estava passando Ghost do outro lado do mundo. Ele falou assim, eu parei para assistir. Já tinha assistido umas 15 vezes. Parei de assistir e fiquei pensando. Parece que a pessoa que fez aquele filme estudou o Espiritismo para fazer, porque muita pouca coisa ele não acertou. Quase tudo ele conseguiu acertar. E aí ele falou assim, isso naquela época dele não tinha recurso tecnológico quase nenhum. Ele falou assim, meu Deus, as minhas palestrinhas atingem 5, 6, 10, 20, 30, 100 pessoas. Um filme desse, percorre países e põe pessoas com pulga atrás da orelha para pensar na vida após a morte, na continuidade da existência, no bem e no mal, quem mata, quem morre, para onde vai. Muitas e muitas oportunidades reflexivas foram trazidas. E o Zé Raul Teixeira tinha razão. E é exatamente o que nós estamos podendo fazer hoje com os recursos tecnológicos. E acreditem, gratuitos. Uma vez que você adquiriu o seu computador e você pagou a sua internet, você vai para o Japão, você vai para a Macedônia, você vai para onde você quiser. Você leva e busca para onde você quiser. E a doutrina espírita não pode deixar de fazer isso. Então, nós temos o estudo aprofundado oferecido, as matrículas foram abertas, esgotaram rapidamente. As salas são limitadas pelo MIT, que é o número de pessoas restritas, mas mesmo assim as pessoas podem procurar, porque sempre acham oportunidades. E tem também a questão de buscar o presencial, que vai aparecer logo, assim que nós estivermos mais consistentes fisicamente. E por fim, nós estudamos mais recentemente uma outra construção que nós nunca imaginávamos que iríamos fazer.
A Federação Espírita, juntamente com as 27 federativas, lançaram uma tarefa ingente, enorme, que é difícil de você imaginar que você vai dar conta. Tomou a Bíblia de Jerusalém como referência e está estudando o Evangelho com seus 27 livros sequenciadamente, tal como está na Bíblia, de maneira que cada capítulo e os versículos pertinentes para um determinado tema está sendo abordado. Primeiro, porque lá é um campo experimental, a Federação Espírita aqui de Brasília é um campo experimental, ela testa, produz as obras, são vários trabalhadores, como dissemos, envolvidos por uma psicosfera extremamente rica, que produzem o material, testam o material ali entre nós, poucas pessoas, e depois, quando se sente que está já corrigido, precisa ser corrigido, já está consolidado, precisava se consolidar, lança isso a público. E isso tem acontecido desde o ano passado de maneira intensa. Todas as segundas-feiras nós temos um programa que qualquer pessoa de qualquer parte, sem matrícula, sem nada, pode participar, porque é pelo YouTube, é pelo FEB TV, também está no Facebook. Às 7 horas da noite, um estudo de cada capítulo do livro chamado Bíblia. Nessa primeira fase, o Novo Testamento. Na próxima semana, segunda-feira, o responsável pela condução dos assuntos, coincidentemente serei eu, e nós vamos falar do tema 28 e vamos falar do Evangelho de Marcos, que já terminamos o de Mateus, estamos no de Marcos, já quase terminando, e vamos começar o de Lucas, cujo livro foi publicado agora recentemente. Os 4 evangelistas já estão prontos, João já está terminado, está em testagem dentro da própria Federação Espírita. E todos os programas que nós fizemos estão gravados no FEB Lives, pode ser acessado a qualquer momento. E lá nós quebramos um ponto de vista que nós construímos ao longo do tempo, de achar que precisávamos só do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, nós precisamos dele e ele continua sendo o carro-chefe, nunca deixar de ser, porque ele só abrange a parte moral, que é o que importa no final das contas. Mas é importante você perceber o contexto de certas passagens que os evangelistas nos trazem, que sem a contextualização você às vezes não consegue extrair tudo, que é possível no nosso nível evolutivo, porque chegam-nos a dizer que o Evangelho é como uma cebola, né? Você descasca, aí você chora, porque a cebola faz você chorar, mas você chora de emoção. E aí você atinge um outro nível do Evangelho que há 1000 anos atrás você não atingia. Que talvez daqui mais 1000 anos à frente nós vamos cascar mais uma camada e atingir mais uma profundidade do Evangelho. O fato é que nós estamos numa determinada camada do Evangelho que ainda não está sendo exaurida por nós. O conhecimento está disponível, nós temos arquétipo psíquico para ser recepcioná-los, temos inteligência para assimilá-los, mas temos um lado complicado, que é a teimosia de não querer se debruçar para o estudo. Foi ela que disse, Alcione ou Alcine, o Evangelho precisa ser conhecido, é o primeiro degrau. Ela dirá que precisa ser conhecido capítulo a capítulo, no seu contexto geral. E esse Evangelho é o que nós estamos fazendo agora, estudando capítulo a capítulo. Eu confesso a vocês, eu nunca tinha feito isso pessoalmente. E olha que eu me considero estudioso. E olha que eu compulso meus livros. Eu estou para ser mandado embora lá de casa porque não tem mais lugar para colocar livro. Os lugares onde ficavam os enfeites da minha esposa, tem que ficar os enfeites, senão eu saio, né? A coisa está ficando complicada. Brincadeiras à parte, a gente tem que ter as obras. Tá bom? E foi pensando nesse estudo que nós estamos fazendo semanalmente, semestralmente, anualmente, por quanto tempo for necessário até esgotarmos o 27º livro, que a Federação Espírita, num trabalho de fôlego com o nosso colega Saulo, apanhou todos os comentários de Emmanuel, todos que existem,
que estão dispersos, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Reformador, no livro que está publicado pela a determinada literatura, numa determinada federativa, todos eles foram reunidos e foram sequenciados segundo o Novo Testamento. Então, Mateus, quais foram os capítulos de Mateus que Emmanuel interpretou? Eles sabemos, ninguém aqui deve desconhecer isso. Para nós, espíritas, é o maior exegeta, aquele que examina o Evangelho com maior profundidade. De todos os espíritas, é o maior. E quando você percebe a obra de Emmanuel ao longo de mais de 50 anos, junto de Chico, você percebe que não é um espírito qualquer que está escrevendo. Vai de Mateus até Apocalipse. E deu uma preferência, nós sabemos por quê, para as cartas de Paulo, que é impressionante. Quase 60% das análises e interpretações dele são das cartas de Paulo, porque ele viveu contemporâneo com Paulo e não conseguiu fazer o que Paulo fez à época dele. Todos nós conhecemos há 2000 anos essa história. Mas ele legou-nos todo o aprendizado que ele teve desde os 50 anos depois, quando ele encarna como aquele escravo na história, e vai passar por várias oportunidades, notadamente essa com o espírito de Escol, que era Alcione, estudando lado a lado dela. Depois, aqui no próprio Brasil, encarnando aqui, e agora, segundo notícias que foram passadas lá pelo ano 2000, ele já estaria encarnado aqui na Terra, provavelmente aqui no Brasil de novo. E esse homem, agora homem encarnado, na época espírito, ele nos deixou uma obra incomparável. Quando você estuda a Bíblia, você pode estudar em paralelo essa obra dele. O que ele falou desta passagem de Mateus? E você compara com o que está ali. Então, o estudo do Evangelho tem que ser comparativo, porque só o Velho ou Novo Testamento, por si só, muitas vezes nós nos perdemos por não conseguir abarcar o conteúdo que ali está, por ausência de demais informações, que podem ser de cunho moral, mas também podem ser de cunho histórico. E a doutrina espírita não tem nenhum problema em buscar amparo externo. Estudiosos do Evangelho protestantes são referências neste trabalho da doutrina espírita, porque contextualizam de maneira profissional, de maneira científica e não de maneira deturbada. Estudiosos que não são ligados a religião alguma, mas são ocupados em estudar a história de Jesus, são seguidos pela doutrina espírita naqueles momentos em que nós precisamos de ter referências que nós não temos na doutrina. E baseado nesses fatos históricos que são interpretados à luz do conhecimento e não à luz de eu acho, mas à luz de eu tenho as informações assim, assim, assado, segundo coletas assim, assim, assado, portanto de cunhos científicos, que nos sustentam para interpretações que são sustentáveis em qualquer momento. Ainda que não definitiva, porque como falamos, estamos numa casca, uma parte a certas interpretações que talvez precisemos de mais tempo. Quando você vai para o Velho Testamento, isso fica evidente. Você pega Emmanuel em A Caminho da Luz, ele diz que o Velho Testamento é como se fosse um código dos hebreus, que nós precisaremos ainda de algum tempo para decodificar. Mas todos eles são decodificáveis ao seu tempo. Então, nós não estacamos quando algo ainda não é completamente devassável, não conseguimos entender completamente. Avançamos, porque chegará a hora em que aquilo será compreendido. Tal como aconteceu no final do século XIX, lá em Sacramento, com Eurípides Barçanufo, quando se aproximou da doutrina espírita, e numa reunião mediúnica, ele fez um pedido mental para interpretar uma determinada parte do Evangelho que ele não conseguia entender. E o Espírito depois, em francês, e ele falava francês corretamente, fluidamente, o Espírito explicou exatamente o que queria dizer aquela passagem. Dali em diante, ele sabia com quem estava lidando. E assim
que algumas interpretações virão. Talvez elas não estejam ainda prontas, mas virão. Esses livros, 7, devem ser livros de cabeceira para quem se determina. Para quem se determina, porque precisa se determinar a estudar. Com esse contexto que a nossa querida Alcione nos legou. Conhecimento, para depois meditar. Esses 7 livros, mais a Bíblia de Jerusalém. Por que a Bíblia de Jerusalém e não outra? Porque a Bíblia de Jerusalém também foi feita por uma comissão de estudiosos que eram arreligiosos em essência. Portanto, não tinham vieses pré-definidos e a interpretação, em tese, deveria ser mais próxima do possível daquela tradução, não interpretação, tradução. E a tradução com as notas de rodapé. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você gasta mais tempo lendo as notas do que a própria Bíblia. E isso é muito rico. Nós extraímos muitos contextos históricos dali para poder estudar o Evangelho lá na Federação Espírita Brasileira. Mas isso ainda não é suficiente. Nós temos obras correlatas, todas às nossas mãos. Nós temos, por exemplo, o Pentateuco romanceado por nosso Emmanuel. Todos os 5 livros que ele escreveu há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão, que é um que eu considero por último aqui, porque é uma parte, que é o bastidor do Atos dos Apóstolos, é uma obra impressionante, impressionante. Todos esses livros trazem o Evangelho no seu bojo. Se você pegar o Terceiro Sexo, você vai encontrar o Dr. Bezerra como um personagem. Você vai encontrar o Filho de Sacramento, Eurício Barçanufo, como outro personagem. Se você pegar 50 anos depois, alguns dizem, não tenho certeza, de que o próprio Chico estaria ali, naquela história. No próprio Renúncia, o próprio Emmanuel aparece de forma declarada. Então, é uma obra que ela enriquece a interpretação do Evangelho de Jesus. Mas não é só. Se você pegar o espírito chamado Humberto de Campos, que depois usou o codinome de Irmão X, você vai encontrar interpretações espetaculares. Como, por exemplo, aquele caso de Zaqueu, que está no livro Boa Nova, que são 30 capítulos de pérolas. 30 pérolas. Qualquer um que você pegue, você vai ficar de boca aberta. Você vai encontrar detalhes daquele encontro de Jesus na casa de Zaqueu que você não tem, porque o evangelista não podia escrever tudo, não tinha condição. Mas tudo está registrado no plano espiritual e de vez em quando desce. Não esqueça de Amélia Rodrigues. Essa também nos lega muitos. E para ficar com alguns poucos, eu gostaria de deixar esse convite a cada um de nós, para que nós possássemos levar em conta que tudo está em nossas mãos, depende do nosso desejo de fazê-lo. E eu quero terminar pedindo a permissão para fazer uma leitura rápida da nossa Alcione. Ela diz assim: o ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Eu vou repetir. Não podemos versar o Evangelho sem o esforço de comparação. Não é suficiente pegar a Bíblia e ler a Bíblia sequenciada e falar, eu cumpri, já passei de ano. Não é assim. Você precisa comparar. O que disse Emmanuel? O que disse Amélia Rodrigues? O que disse o nosso Humberto de Campos? O que diz Kardec? Que em A Gênese também, Kardec reserva partes para o Evangelho. Capítulo 15, da terceira parte, trata dos milagres, das predições. No capítulo 16, também nós temos que compulsar. Nós precisamos comparar, porque a visão de um com a visão de outro, com a visão de outro, forma um mosaico de compreensão que para nós a assimilação se torna mais fácil. E quando a gente assimila, a gente começa a meditar. E você, a primeira coisa que você fala, meu Deus, como eu não consegui assimilar isso antes? E você fala, quanto tempo eu perdi me transviando dos caminhos? E aí então a gente percebe que há tempo para plantar e há tempo para colher, o meu tempo chegou. Feliz daquele
que já pode dizer que seu tempo chegou. Continua ela dizendo: o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Não importa se é o ensino direto, se é o ensino pelos fatos extraordinários, se é pelas parábolas, se é pelos fatos cotidianos, se é pelas coisas, não importa. Porque viés venha. Importa que você precisa conhecer e aplicar todos os detalhes. Vós sois Deus. O que significa isso? Vós sois o sal da terra. O que significa isso? Brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai que está no céu. O que significa isso? Como aplicar isso? Como viver isso? É isso que ela está falando. Na medida que você vai se entregando ao estudo, devotado, determinado, isso vai se fazendo dentro de você. Diz ela, muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura, vagamente raciocinada. Isso, contudo, diz ela, é erro grave. Porque a pessoa se intitula doutor da lei, exegeta, conhecedor do Evangelho, mas não sabe nada além da superficialidade. É cego conduzindo cego. E por isso temos caído no fosso há mais de 2000 anos. E aí termina ela com a frase que nós iniciamos. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, para que a gente possa senti-la e vivê-la. E o próprio Jesus, anotado por Mateus no capítulo 24, versículo 14, irá dizer isso de outra maneira. Ele diz: e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e é então que virá o fim. O fim é quando o Evangelho estiver sendo o nosso modo habitual de viver. É quando eu viver fazendo ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim de forma espontânea. Aí o fim chegará. Nós teremos atingido o ciclo e partiríamos para outro ciclo de espiritualização deste planeta bendito que nos acolhe como berço evolutivo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada. Agradecemos a sua presença e confirmamos a importância desse intercâmbio entre as casas espíritas. Quantas informações você trouxe, quanto cada instituição pode contribuir com a outra, e através do estudo. É através do estudo que nós iremos evoluir intelectualmente, e nós sabemos que a moral vem através da fé raciocinada. Quando nós entendemos o que Jesus quis dizer para nós, a gente aceita, a gente assimila, sente isso no coração. Então, muito obrigada por ter vindo, que você volte muitas vezes, viu? Então, queridos amigos, antes de encerrar, mais 2 avisos rápidos. Um é, como o Max falou, do estudo, da importância. É com grande alegria que divulgamos o retorno do estudo sistematizado da doutrina espírita, que ocorrerá aos sábados às 16 horas. As inscrições estão abertas, que é o ESD, né, que é divulgado pela Federação Espírita Brasileira e que as casas adotam para que todos aumentemos o conhecimento. E também temos o estudo mais direcionado para as crianças, que nós chamamos carinhosamente de Reminha, e feliz daquelas crianças que começam a estudar a doutrina espírita, que é uma caminhada longa, que numa existência de uma encarnação, dificilmente conseguiremos abarcar tudo que nos é ofertado, porque Jesus falou, os discípulos colocaram isso na escrita, e depois foi tudo muito acrescentado e
minuciado, porque se nós não temos a ajuda dessa interpretação, dificilmente a cada época nós entenderíamos como aproveitar todo esse ensinamento. E quando a gente entra na doutrina espírita, como o Max bem demonstrou, é uma alegria, é um contentamento, é uma admiração tão grande que a gente se sente muito feliz por saber que estamos no caminho certo. Então, muito obrigada. Agora eu vou convidá-los para a nossa prece de encerramento. Neste momento, elevamos o pensamento para alcançar a dimensão espiritual, que imaginamos estar longe, mas ela está próxima, ela está interligada com o nosso mundo material, que sabemos, se bem aproveitarmos, podemos usufruir todos os benefícios que os espíritos amigos derramam, as bênçãos de estímulo, as bênçãos de coragem para seguir no caminho certo, para que tenhamos o espírito fortalecido através desse alimento que é Jesus, que nos doou inteiramente para que pudéssemos olhar para os seus exemplos, um ser mais perfeito que chegou aqui na Terra, que cumpriu a sua missão, para que nós pudéssemos abrir os olhos para a verdadeira vida, a vida de que somos espíritos eternamente, que estamos aqui numa breve passagem. Por isso essa conexão é tão importante, e é através do estudo, do trabalho, que nós conseguiremos vencer a nossa etapa encarnatória com muito êxito. Então, agradecemos Jesus por tanta doação que nos fez. E que todos possam, então, ter uma noite feliz, que todos sejam levados para os seus lares em segurança. Que assim seja.